Mateus capítulo 3, e o tema dessa noite é o batismo de Jesus e a nossa mudança de vida. Enquanto você localiza Mateus 3, diga assim comigo: há uma relação muito forte e íntima entre o batismo de Jesus e a minha mudança de vida. Você pode repetir isso mais uma vez? Há uma relação muito forte e íntima entre o batismo de Jesus e a minha mudança de vida. Mateus capítulo 13, verso 1 e 2. E depois nós vamos dar um salto e vamos até o versículo 7. Mateus 3, verso 1 e 2. E naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judeia, e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Versículo 7. E vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão. Porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E em verdade vos batizo, e eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Eu gostaria que você dissesse assim comigo: João Batista batizou com as águas do arrependimento. Diga comigo: Jesus batizou com o Espírito Santo e com fogo. João Batista, ele é um fruto de um milagre, de uma relação que era impossível de conceber uma criança. Os seus pais, Zacarias e Isabel, já eram avançados em idade. A Bíblia diz que eles tinham uma promessa e aguardavam pacientemente o cumprimento dessa promessa. E conforme o tempo passava, eles tinham uma convicção de que eles seriam pais em um determinado momento da sua vida. O tempo passa e João Batista, ele nasce como Deus havia prometido a este casal. E esse João Batista recebe um chamado para ser o precursor do Messias, aquele que ia preparar o caminho para o Messias, aquele que seria como disse o profeta Isaías, o que endireitaria as veredas e o caminho para a chegada do Messias. E é isso que João Batista faz. Ele traz uma mensagem com um chamado de arrependimento. Veja, João Batista não diz para as pessoas: tenha remorso dos seus pecados. João Batista não diz: sintam-se tristes pelos seus pecados. João Batista, ele diz: arrependam-se dos seus pecados. E arrependimento é muito mais do que sentimento. Arrependimento é uma ação, é uma atitude de se voltar para Deus e estabelecer uma nova conexão com Ele, confessando os nossos pecados, nos arrependendo dos nossos pecados e nos voltando para o Senhor de todo o nosso coração. Essa era a mensagem de João Batista. Quando a gente olha no Novo Testamento, irmãos, é muito importante a gente perceber o que era prioritário para a igreja primitiva. E uma das coisas que era prioritário era a mensagem de arrependimento. Essa mensagem fazia parte do cotidiano, do dia a dia da igreja primitiva.
A igreja primitiva, uma das principais pregações que eles faziam era a pregação do arrependimento. Veja que João Batista começa o ministério dizendo: arrependam-se, porque o reino de Deus é chegado. A primeira mensagem de Jesus em Mateus 4,17, se puder projetar para nós, Samuel, Mateus 4,17 diz, Jesus falando: arrependam-se, porque o reino de Deus é chegado. João Batista e Jesus estão trazendo o arrependimento para o centro, o cerne da mensagem do Evangelho. E não só isso, mais tarde, quando Jesus preparou os 12 discípulos, esses discípulos foram comissionados e enviados para anunciar a mensagem do reino de Deus. E adivinha qual era a mensagem que Jesus comissionou eles? Arrependam-se, diga para as pessoas se arrependerem, porque o reino de Deus é chegado. Marcos capítulo 6 e verso 12. A Bíblia diz que eles saem para pregar ao povo, que o povo se arrependesse. Marcos 6 e verso 12. Então vejam, João Batista prega arrependimento, Jesus prega o arrependimento, e os 12 discípulos preparados, treinados e enviados por Jesus, pregam o arrependimento. E não só isso, a igreja primitiva também vivia essa rotina de pregar sobre o arrependimento. Pedro, na primeira pregação dele, no discurso do Pentecostes, Atos capítulo 2 e verso 38, vai nos dizer a palavra que quando Pedro explica o movimento do Pentecostes, o Pedro diz àqueles irmãos em Atos 2:38, arrependam-se, porque cada um de vós deve ser batizado em nome de Jesus Cristo. Atos 2:38. Arrependam-se para que cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e assim vocês receberão o dom do Espírito Santo. Então, irmãos, não é muito difícil a gente encontrar no Novo Testamento essa ênfase do arrependimento. O arrependimento não era um tema secundário. O arrependimento para a igreja primitiva não era um tema que era comentado uma vez por ano. O arrependimento na igreja primitiva, nas reuniões em casa, aqui que nós chamamos de casas de paz, não era um assunto que era anunciado uma vez a cada 6 meses. O arrependimento na igreja primitiva era uma rotina. Eles ouviam falar sobre isso, eles se quebrantavam diante dessa mensagem, porque sabia que esta era a mensagem do reino de Deus. João Batista então começa a pregar. E olha que interessante, em Mateus 3, que a gente iniciou a leitura aqui no versículo 7 adiante, o João Batista começa a pregar de modo que chama a atenção dos fariseus e saduceus. Era a elite religiosa dos dias de Jesus. A Bíblia diz em Mateus 3, do 7 ao 11, que esses saduceus e fariseus se aproximam, e aí a primeira ideia que passa na nossa mente é a seguinte: João Batista vai mudar a mensagem, porque agora quem está chegando para ouvir ele era a elite religiosa. Pensa comigo, pastor Henrique, eram os grandes líderes da nação de Israel. Então alguém pensa assim: bom, João Batista vai pegar mais leve, João Batista vai ser mais suave, João Batista vai ser dosado nas palavras, vai ser mais sensível nas palavras, porque está chegando agora para ouvir ele a elite religiosa. Sabe o que João Batista faz? Versículo de número 8. Ele diz em Mateus versículo 8 do capítulo 3. Mateus 3, 8. O João Batista diz assim: produzam frutos dignos de arrependimento. É Mateus 3 e verso 8. Produzam frutos dignos de arrependimento. E não presumam em vocês mesmos, dizendo: temos por pai a Abraão. Em outras palavras, o João Batista, ele diz para eles assim: não se sintam orgulhosos por serem judeus. Vocês também precisam se arrepender. E aí João Batista diz para eles assim: o arrependimento é visível na vida de uma pessoa, não pelo que ela fala.
O arrependimento é visível na vida de uma pessoa a partir dos frutos que ela apresenta. E aí João Batista fala para eles: vocês também precisam se arrepender. Não se orgulhem. Olha o versículo 9. Não presumam, não se orgulhem. E aí no verso 10 ele diz: o machado está posto à raiz das árvores. E ele vai desenvolver esse tema do arrependimento com saduceus e fariseus. E no verso 11, ele justifica dizendo o seguinte: eu estou batizando com água para arrependimento. Essa expressão de João Batista é uma expressão que a gente usa muito aqui na ocasião dos nossos batismos nas águas. Dia 4 de fevereiro nós vamos ter batismo aqui. Você que ainda não se batizou, pode participar desse batismo. E nessa ocasião a gente entende que o batismo é uma expressão externa da transformação interna que está acontecendo na pessoa. A pessoa recebeu Jesus, a pessoa creu com seu coração e confessou com a sua boca. E para manifestar isso publicamente, o que ela faz? Ela se batiza. É uma expressão pública de uma realidade que é interna na vida da pessoa. E João Batista entendia isso. E ele falava: eu batizo com água para o arrependimento. Só que aí entra uma vírgula. João Batista, ele dá uma pausa e ele usa uma palavra de transição. A palavra aqui é mas. Ele diz assim: eu batizo com água para arrependimento de pecados. Mas, após mim, vem alguém que é mais poderoso do que eu não sou digno de levar suas sandálias, ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. O que João Batista está querendo dizer aqui, é que Jesus traria um nível de batismo mais profundo. O batismo de João Batista faziam as pessoas dizerem: eu me arrependo. O batismo de Jesus no fogo e no Espírito Santo fazem as pessoas dizer: eu não sou, mas Ele é. Eu não tenho, mas Ele tem. Eu não faço, mas Ele faz. Batismo no Espírito Santo e no fogo faz a gente se esvaziar de nós e faz a gente se preencher da plenitude dele. O batismo com arrependimento, o batismo nas águas é muito importante e faz parte da jornada cristã, mas o que eu quero dizer a vocês nessa noite é que não tem como a gente resumir a vida cristã apenas no batismo nas águas. Nós precisamos ser batizados no Espírito Santo e no fogo. O fogo de Deus tem que aquecer o nosso coração. O fogo de Deus precisa nos queimar. O Espírito Santo precisa nos preencher. Porque se formos preenchidos com a plenitude do Espírito Santo, as demais coisas vão perder valor e sentido para nós. Nós seremos tomados por essa virtude do alto e algo sobrenatural vai acontecer na nossa vida. Alguém diz amém para isso? Em resumo, o batismo que Jesus trouxe é o batismo que nos faz aceitar que Ele é tudo e que nós somos nada sem Ele. Se nós não formos batizados nesse batismo, irmão, sabe o que vai acontecer? A gente vai se achar. A gente vai pensar que nós conseguimos resolver os problemas da nossa vida. A gente vai pensar que nós temos habilidade suficiente, força suficiente, sabedoria suficiente, recurso suficiente, e nós lidamos com uma série de problemas que demonstram exatamente o oposto. Nós não somos suficientes. Mas ao mesmo tempo que não somos, nós servimos aquele que é totalmente suficiente. Então Jesus, o batismo que Ele traz, tem esse objetivo de mostrar que nós não somos nada e Ele é tudo. Então, quando somos batizados por Jesus, no Espírito Santo e no fogo, a gente reconhece 3 coisas, e eu gostaria que você gravasse isso para a sua jornada de 2024. Número 1, a gente reconhece que nós não sustentamos nada, mas Ele sustenta tudo. Primeiro ponto que eu aprendo quando eu sou batizado no Espírito Santo e no fogo,
eu entendo que tudo é sobre Jesus. Nada é sobre mim, tudo é sobre Ele. E por ser tudo sobre Ele, Ele cria, Ele sustenta, Ele fortalece, Ele anima, Ele derrama esperança, Ele derrama alegria, Ele nos cura das nossas enfermidades, Ele faz a gente lidar com depressão, com estresse e com ansiedade. Ele é todo o recurso que nós precisamos, porque é Ele que sustenta. Não sou eu responsável por sustentar nada. Irmãos, nós temos que entender isso. A igreja não tem responsabilidade de sustentar nada. Você não tem responsabilidade e capacidade de sustentar nada. Quando somos batizados no Espírito Santo e no fogo, a gente ganha uma consciência de que Jesus é quem sustenta todas as coisas. Olha o que a palavra diz em Colossenses 2. Colossenses 2, versos 6 e 7. Esse foi um versículo tema do ano de 2023 que se estendeu para 2024. A palavra diz assim: como pois recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também façam o quê? Andai nele. Versículo 7. Arraigados e edificados em quem? E confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ações de graças. Olha o que Paulo disse: andai nele, esteja arraigado nele, esteja edificado e confirmado por ele, tudo por ele. Você percebe? Jesus está sustentando todas as coisas aqui, sim ou não, irmãos? Ele sustenta tudo. A vida espiritual verdadeira começa com essa consciência: eu não sustento nada, Ele sustenta tudo. A raiz é quem sustenta a árvore. A raiz é quem sustenta a árvore. E se a nossa raiz for podre, prejudicada, contaminada, a gente não vai ter vigor nenhum diante das tempestades da vida. Segunda-feira eu fui pedalar com o Felipe e Marcelo, e nós fizemos um pedal no Parque do Ibirapuera. Chegamos lá, um dia de tempestade, você sabe, segunda-feira caiu uma chuvarada terrível em São Paulo, e nós vimos, irmão, o parque fechou, o Parque do Ibirapuera fechou. Por quê? Porque muitas árvores, elas caíram. Interessante, árvores que aparentemente eram altas, frondosas, só que de repente um vento arrancou aquela árvore e a raiz ficou à mostra. E quando você olhava para a raiz de algumas árvores, interessante, a raiz era mais ou menos a circunferência dessa mesa aqui, ó, pequenininha. Aí você olhava e você falava: nossa, uma árvore desse tamanho com uma raizinha dessa. E aí a gente pensou: está justificado porque caiu. Uma raiz pequena, pouco desenvolvida, não suporta a tempestade. Eu logo lembrei desse texto bíblico. Eu falei: meu Deus, é isso. Se nós não tivermos raízes robustas, as tempestades da vida vão nos derrubar, irmão. As tempestades da vida vão nos derrubar. Não importa o quanto que você cresce para cima, o que mais importa é quanto você cresce para baixo. Alguém já contou a história do bambu? O bambu atinge 25 metros de altura, só que antes dele crescer para cima, ele não cresce nada para cima nos primeiros anos. Ele fica os primeiros anos só crescendo para baixo. E ele chega a crescer, irmão, 5 metros de raízes para baixo, para depois, que ele está bem firme, ele crescer 25 metros para cima. Sabe por quê? Porque o bambu sofre com os vendavais, com as tempestades, ele fica balançando. E se ele não tiver raízes profundas para baixo, ele não suporta a tempestade, ele cai. Você já ouviu a expressão: a casa caiu? Por que você acha que a casa de muito cristão está caindo? A pergunta que a gente tem que fazer é: que tipo de raiz essas pessoas estão construindo?
São eles que estão sustentando a casa deles ou Cristo, Jesus, é a raiz deles? A vida espiritual verdadeira começa na raiz, irmão. O legalismo, que é a religião das regras, faça isso porque Deus fará aquilo para você. O legalismo ensina exatamente o oposto. O legalismo nos ensina que somos nós que precisamos sustentar o que Jesus faz. Eu não sustento nada o que Ele faz. Aquilo que Ele faz, Ele mesmo é responsável por sustentar. Aquilo que Ele realiza, Ele sustenta. Jesus é a raiz que sustenta a nossa vida. Ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. A gente precisa ter consciência de quem nos sustenta. Boa parte do peso que a gente carrega está relacionado a isso. A gente achar que nós somos responsáveis por sustentar alguma coisa. A gente não sustenta nada, irmão. A gente não sustenta nada. A gente não tem capacidade para isso. A gente não tem autoridade para isso. A gente não tem recursos para isso. Tudo o que Jesus sustenta, Ele cuida e Ele faz frutificar. Ou não foi isso que Ele disse em João 16:8? Não fostes vós que me escolhestes, mas eu escolhi a vós e vos designei para irdes dar frutos e frutos que permaneçam. O que Ele sustenta, Ele desenvolve e Ele faz frutificar. Essa é a realidade do reino de Deus. Colossenses capítulo 1 e verso 17. Veja comigo o que diz esse texto. Vocês podem ler na conta do 3, 1, 2, 3. O que Paulo está nos ensinando aqui é que por todas as coisas forem criadas por Ele, todas as coisas são sustentadas por Ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia por Ele. Ele cria, Ele sustenta, Ele conserva e Ele faz aquilo dar certo. Jesus é a nossa raiz. Você pode dizer isso comigo? Jesus é a minha raiz. Jesus me sustenta. Por isso, irmão, a gente começa 2024 tranquilo, sabendo que todos os desafios que nós enfrentaremos nesse ano, a nossa raiz tem dado resistência para nós irmos adiante. E nós chegaremos no final do ano e celebraremos e diremos: o Senhor nos sustentou em mais um ano. Essa é a nossa realidade. Número 2, quando somos batizados por Jesus no Espírito Santo e no fogo, nós sabemos quem somos, o que temos e o que podemos fazer. Quem somos, o que temos e o que podemos. Quando Jesus é a nossa raiz e essência, a nossa identidade é definida por Ele. E eu gosto muito disso. Nós fomos adotados por Deus, somos filhos amados de Deus, e a nossa adoção, nessa adoção, o Senhor entregou para nós uma identidade. Essa identidade, irmãos, faz a gente ficar livre das crises de identidade. Se você puder olhar as mensagens do domingo passado sobre crise de identidade, é muito importante, porque uma das estratégias do diabo é lançar em nós crise de identidade. Então você precisa entender como se desvencilhar de uma crise de identidade. Então, quando o Senhor confirma a nossa identidade, a gente tem a certeza de que foi ativado em nós o fluxo ou o fluir da vida abundante. João capítulo 10 e verso 10, Jesus vai dizer que o ladrão vem para matar, roubar e destruir. Mas Ele veio para nos dar vida e vida em... A palavra abundância significa vida completa, vida plena, além da medida. Então veja, Jesus é a nossa raiz. Se Ele é a nossa raiz, a nossa essência, Ele firma a nossa identidade. E se Ele firma a nossa identidade, definindo bem ela, terceiro, nós temos recursos
para fazer o que tem que ser feito. E por termos recursos, porque o Espírito Santo está em nós, a gente pode fazer o que for necessário pela fé. Fazemos o que fazemos porque temos recurso. E esse recurso vem sobre nós pelo poder do Espírito Santo. E só temos esse recurso porque a nossa identidade está bem definida nele. Porque ele é a nossa raiz e ele é a nossa essência. Dá para entender isso, gente? Agora presta atenção em algo. Muito da Bíblia apresenta aquilo que nós precisamos fazer. Por exemplo, a Bíblia diz que Maria e sua irmã Marta estavam lamentando a morte de Lázaro. E Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. Se crer. Em João 14, verso 12, eu quero te mostrar isso. João 14, 12. Jesus afirma algo poderoso sobre a vida dos discípulos e sobre as nossas vidas. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Aquele que crê em Jesus, fará obras maiores do que as que ele fez. Não, pastor, isso não pode ser. Isso não é para mim. Irmão, se você olhar a vida dos discípulos depois de Jesus, eles fizeram mais do que o próprio Jesus em vida. A sombra de Pedro curou. Aonde você lê na Bíblia que a sombra de Jesus curou? Os discípulos foram duramente perseguidos, livrados da morte muitas vezes, e Jesus teve que morrer como sacrifício dos nossos pecados. Os discípulos curaram enfermos, os discípulos libertaram opressos do maligno, e tudo isso eles realizaram num espaço de tempo muito maior do que os 3 anos que Jesus viveu. Então os discípulos acabaram fazendo muito mais do que Jesus. Por quê? Porque havia uma palavra sobre eles. A palavra é que se eles crescem em Jesus, fariam obras semelhantes às de Jesus e ainda obras maiores. Irmão, quando a gente tem o poder do Espírito Santo atuando em nós, a gente crê nisso aqui. Qual é a obra que você precisa que seja realizada na sua própria vida? O Espírito Santo está nos falando nessa noite. Se cremos em Jesus, faremos obras maiores. Porque nós somos filhos de Deus. Porque nós temos o recurso, o poder do Espírito Santo. E por isso nós podemos fazer. Agora presta atenção, não inverte essa ordem não, porque não dá certo, irmão. Tem muita gente invertendo isso. Eu vou fazer para que eu tenha. Eu vou fazer para que eu tenha, para mostrar para os outros que eu sou. Não dá certo. Você não tem que fazer nada. Você primeiro tem que receber a identidade que Deus te deu como filho. Somos filhos de Deus, porque nos abrimos para o batismo do Espírito Santo e do fogo. E quando nos abrimos para esse batismo, recebemos recursos sobrenaturais para fazermos tudo o que tem que ser feito. Agora eu repito, eu insisto, não mude essa ordem porque não vai dar certo. Se você tentar fazer, para tentar ser, para provar para alguém, não vai dar certo. Essa ordem não pode ser alterada. Aqui, se a ordem é alterada, isso muda o resultado. Então não mude essa ordem. Em terceiro e último lugar, aquele que permanece em Jesus tem estratégias para vencer o pecado. Quando a gente é batizado por Jesus no Espírito Santo e no fogo, a gente tem estratégias sobrenaturais para vencer o pecado. A nossa luta contra o pecado, irmãos, ela precisa ser modificada. Eu vou explicar isso melhor.
A gente precisa mudar a nossa forma de enxergar o ângulo da luta contra o pecado. Vocês já me ouviram falar aqui que nós não somos pecadores lutando para ser santos. Nós somos santos que lutam contra o pecado. É diferente. Eu não sou um pecador lutando para ser santo. Eu sou um santo que luta contra o pecado. E nós somos pecadores, aliás, nós somos santos lutando contra o pecado, e o pecado, ele nos afeta de 3 formas. Primeiro, com o seu poder e o seu domínio. O pecado escraviza. A Bíblia diz que o pecado exerce uma escravidão sobre as pessoas, de modo a sentenciá-las à morte. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é morte. Então, o pecado escraviza e a gente tem que lutar contra esse domínio do pecado. Em segundo lugar, o pecado tem uma influência. Nós vivemos num mundo, numa sociedade, numa influência pecaminosa. Todos os dias recebemos influência para pecar contra Deus. E por que não dizer muitas vezes ao dia? Muitas vezes ao dia. Então, existe uma influência do pecado tentando nos atingir para que a gente fique numa escravidão. E em terceiro lugar, o pecado tem a sua presença. A presença do pecado, nós só seremos livres dela quando Jesus voltar e nós formos arrebatados. Então veja, quando a gente discerne isso, que eu não sou um pecador lutando para ser santo, mas eu sou um santo lutando contra o pecado. O domínio e o poder do pecado já foi vencido por Cristo na cruz. A influência do pecado eu estou vencendo diariamente, porque diariamente a obra do Espírito Santo está ganhando forma em mim. E em último lugar, a presença do pecado será vencida quando eu for arrebatado. Quando eu tenho essa noção, eu entendo qual é o meu maior desafio. O nosso desafio na luta contra o pecado, irmão, não é focar no pecado, é focar na nossa raiz. Por que o pecado ganha tanta força nas nossas vidas? Porque a gente se concentra muito nele. Porque a gente cultiva muito ele. Porque a gente fala muito sobre ele. Porque a gente investe muito tempo da nossa vida nele. E tudo aquilo que nós damos atenção cresce. Tudo aquilo que você foca cresce. Sabe por que o pecado tem crescido nas nossas vidas? Porque a gente está dando muito ibope para ele. A gente fala muito. Todos os dias algum cristão, gente sincera, verdadeira, eu tenho que lutar contra o pecado, eu tenho que vencer o pecado. O nosso foco não precisa ser o pecado. O nosso foco tem que ser a nossa raiz, a nossa essência, a nossa vida com Deus. Desvia o foco do pecado, irmão. Desvia o foco da tentação. Para de ficar focando muito na tentação. Ai, a tentação, o pecado. Isso vai fazer esse trem crescer. Nós precisamos tirar o foco, porque tudo que nós damos foco cresce. O pecado tem crescido em nossas vidas porque a gente está dando foco para ele. Ao invés de concentrar no pecado, concentre-se na sua raiz. Porque se a gente se concentrar na raiz, ela vai desenvolver, ela vai crescer, ela vai nos sustentar, ela vai fazer a gente frutificar, ela vai fazer a gente expandir. 1 João capítulo 3, eu estou caminhando para o final. 1 João capítulo 3, acompanhe comigo o verso 3. O apóstolo João entendeu a guerra contra o pecado e como vencer essa guerra. E ele vai ensinar aqui para nós. 1 João capítulo 3 e verso de número 3. Acompanhe comigo. E qualquer que nele tem essa esperança, faz o que, gente? Como também? Porque ele é a nossa essência, ele é puro, a gente também se purifica.
A raiz traz saúde para os ramos. A raiz santifica. A raiz purifica. Versículo 4. Qualquer que pratica o pecado também pratica iniquidade, porque o pecado é iniquidade. 5. E bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados. Ele se manifestou para nos perdoar. Ele se manifestou para remover a culpa, o peso, a sentença do pecado, porque nele não há pecado. Versículo 6. Eu gostaria que você lesse 1, 2, 3. Quem permanece enraizado em Cristo, quem tem Jesus como a sua essência e raiz, irmão, não vive pecando, não consegue viver pecando. Sabe por quê? O Espírito Santo que nos convence, ele diariamente está em nós, ele diariamente está martelando, ele diariamente está dizendo: sai daí, rapaz, sai daí, moça, não vai por esse caminho, não escolha isso, não faça isso. O Espírito Santo nos convence do pecado, por isso a gente não consegue viver pecando tranquilamente. Não conseguimos. Um verdadeiro cristão não peca com consciência tranquila, não peca tranquilamente, porque o Espírito Santo trabalha modificando. E quem vive pecando, irmão, a realidade de João é muito simples: não conheceu Jesus ainda, não tem Jesus como a sua raiz, não tem Jesus como a sua essência, não tem Jesus como aquele que o sustenta. Romanos 6,14. Eu quero declarar essa palavra sobre ti em 2024, porque você desfoca do pecado e foca na raiz. Porque você investe na raiz, porque você recebe o vigor da raiz, a força da raiz, a vitalidade da raiz. Eu declaro sobre a tua vida que em 2024, o pecado não terá domínio sobre você, porque você não está debaixo da lei, mas está debaixo da graça de Deus. E a graça de Deus nos constrange. A graça de Deus nos constrange, irmão. A graça de Deus mexe na nossa consciência, diz: eu não vou viver no pecado, porque Ele me amou, Ele me perdoou, Ele me salvou, Ele me libertou, Ele me curou, Ele me transformou. Eu não vou viver no pecado. Eu não vou viver no pecado. Então o pecado não vai ter domínio sobre nós. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. E eu termino ainda em Romanos capítulo 11, verso 18. Por favor, se coloque de pé. Romanos capítulo 11, versículo 18. Aleluia. Paulo diz assim: não te glories contra os ramos. Está falando para nós, a igreja. Os ramos, na ocasião aqui, é Israel. E Paulo está dizendo: não se orgulhe contra os ramos. Porque se contra eles você se gloriar, você corre um risco. E qual é o risco? Olha o final do versículo 18. Não és tu quem sustenta a raiz, mas é a raiz que sustenta a ti. Eu quero te dizer isso, irmão, não é você responsável por sustentar nada. Livre-se desse peso, você não tem que sustentar nada, quem sustenta tudo é o Senhor. Sabe por que o fardo dele é leve? Sabe por que o jugo dele é suave? Porque a gente tem essa consciência: eu não sou responsável por sustentar nada, Ele é responsável por sustentar tudo em mim. Ele é tudo para nós. Jesus, Tu és a nossa raiz.
Tu és a nossa vida, o nosso vigor, a nossa força. Obrigado, Jesus, porque nesse ano de 2024, podemos iniciar esse ano com fé, com coragem, com ousadia, nos abrindo e dizendo que o Senhor é aquele que nos sustenta e nos fortalece. Queremos, Pai, em nome de Jesus, declarar que a Tua igreja é um povo que não está fluindo apenas no batismo de arrependimento. Nós estamos selados e queremos ver as marcas, os frutos, o selo do Espírito Santo em nós. Queremos declarar, Pai, a Tua igreja é batizada no Espírito Santo e no fogo. E este fogo e Espírito traz a nós a consciência de que nós não sustentamos nada, mas o Senhor sustenta tudo. Jesus, eu te peço, alivia o fardo desse meu irmão e dessa minha irmã. Alivia o fardo que tem se tornado tão pesado, porque eles não têm entendido ainda que eles não são responsáveis por sustentar nada. Jesus, quantas vezes a nossa caminhada fica pesada, porque a gente acha que nós temos que sustentar tantas coisas, e na verdade a gente não sustenta nada. É o Senhor que sustenta tudo. Fortalece o Teu povo, que haja, Senhor, alegria no Espírito Santo, que haja em nós a certeza de quem nós somos, do que nós temos e daquilo que nós podemos realizar. Que os olhos do nosso entendimento estejam abertos para perceber a gloriosa presença do Senhor. Querida igreja, se você pode erguer as suas mãos e agradecer a Jesus, agradeça a Ele pelo batismo, agradeça a Ele pela presença do Espírito Santo. Aproveite e peça para Ele que uma porção maior do fogo de Deus aqueça a sua vida. Peça para Ele uma porção maior do fogo de Deus, aquecendo e transformando a sua realidade. Oh! Transforma a nossa realidade, Jesus. Altera o curso da nossa história, Senhor. Mostra que nós não podemos, mas que Tu podes todas as coisas. Ei! Seja adorado, Senhor. Seja adorado, Jesus. Seja honrado. Nós Te adoramos.